Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal John Master. Aqui quem fala é Jonathan. Vamos mais para uma videoaula sobre programação no SQL Server. Então pessoal, vamos estar dando continuidade em nosso projeto de controle de despesas. Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma videoaula sobre procedures e hoje eu vou mostrar sobre a procedure de receitas, ok? Bora lá comigo para o Imagine Studio para a gente ver na prática o funcionamento das procedures relacionadas às receitas. Então, aqui no Manage Studio, eu já estou logado no banco de dados despesas, que é o que a gente vem trabalhando em todo esse projeto, certo? Como hoje vai ser relacionada à tabela de receitas, o que acontece? As receitas, a estrutura da tabela de receitas, tanto das receitas fixas como as receitas normais, elas são praticamente as mesmas das despesas, porém, o inverso, ok? A despesa é o que eu tenho para pagar e a receita é o que eu tenho a receber. A partir disso, a criação agora das três procedures, a procedura de listagem, de salvar e de excluir, vai ser muito mais fácil fazer a criação dessas procedures. Por quê? Eu não preciso estar reescrevendo o código da procedure todo novamente, certo? Eu vou só estar pegando as procedures de base relacionadas às despesas e transformando elas, adaptando para a estrutura da tabela de receitas. Isso é muito útil e utilizado no dia a dia do trabalho do programador, certo? Porque nem sempre você que está trabalhando em um determinado projeto, você vai precisar de estar criando algo totalmente ali do zero. Muitas das vezes você já tem ali algo que pareça com o que você já quer fazer. Então você vai reutilizar trechos de códigos. Isso agiliza muito no dia a dia do trabalho do programador, ok? Aqui eu já estou com as procedures abertas, certo? Então a gente vai trabalhar na procedure de listar, a procedure de excluir e também a procedure de salvar. Só que antes de estar partindo para a parte da procedure, teve uma das nossas videoaulas relacionadas às despesas que nós fizemos uma alteração na estrutura da tabela, certo? Onde foi removido a data de pagamento e adicionado a coluna de número da parcela e quantidade de parcelas. Antes de fato, então, de trabalhar na procedure, a gente vai fazer essa mesma alteração na tabela de receitas, ok? Eu já estou aqui com o script aberto, certo? Adaptado, para estar fazendo essa alteração. Então, o que vai acontecer? Na tabela aqui relacionada a receitas, a gente vai tirar a coluna de data de recebimento, a gente vai dropar ela, e vamos adicionar a coluna data de número da parcela e a coluna também quantidade de parcelas. Eu vou deixar esse script aqui, ok? Para vocês poderem fazer o download e estar alterando a estrutura da tabela de vocês aí também, para quem está fazendo esse projeto também na prática, tá bom? Vou dar Alt F1 aqui, anteriormente na tabela, só para a gente ver como que está a estrutura anterior. Vocês podem ver que está na estrutura original que foi feita desde o início desse projeto. Data de recebimento, ok? E não possuímos a coluna número da parcela e nem quantidade de parcelas. Vou rodar o código, ok? Comandos concluídos com êxito. Vamos conferir como que está agora a estrutura da nossa tabela. Agora não tenho mais a data de recebimento e eu possuo agora número de parcelas e a quantidade de parcelas. Tabela alterada, agora ela está pronta para a gente partir para as procedures e poder fazer as adaptações que a gente precisa. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vamos começar então para a procedure de salvar as receitas. Vou pegar de base a procedure que vai salvar as despesas. Botão direito, modificar, ok? Estrutura da procedure aqui em aberto. Eu vou tirar essa primeira parte aqui, ok? Vou deixar aqui somente Alter Procedure. Vou trocar para Create, porque a gente vai fazer a criação da procedure de salvar as receitas, tá ok? E o que a gente tem de diferencial da tabela de receitas com a tabela de receitas? É só o nome. O resto da estrutura é a mesma coisa. Olha o que eu vou fazer aqui, que simples, para vocês verem. Vou selecionar a palavra despesas, ok? Todo lugar que tiver despesas, eu vou trocar para receitas. Só explicar como é que funciona esse atalho aqui que eu estou usando. Ó. Vou escolher a palavra, vou dar Ctrl F. Quando eu der Ctrl F, vai abrir para mim aqui a caixa de pesquisa dentro aqui do meu editor, certo? Aqui eu consigo ver as referências daquela palavra que eu estou fazendo a pesquisa. Aqui na parte superior direita. Tá bom? Clicando aqui nessa setinha, o que acontece? Eu consigo alternar entre a opção de localizar algo dentro do meu código
ou eu também posso fazer a opção de fazer a substituição. Então, tudo que for despesa, eu vou substituir para receitas. Aqui, essas opções que tem aqui, ó, primeiro botão é substituir o próximo. Ele vai substituir a primeira referência que ele achar daquela palavra que era despesa, né, que vai virar receita. Então, se eu clicar aqui, ó, ele trocou para mim de FK despesas para FK receitas. O outro botão que eu tenho aqui é para substituir tudo. Então, ele vai substituir todas as referências daquela palavra que eu fiz a pesquisa. Então, tudo que for despesas vai virar receitas. Vou fazer a alteração. 65 ocorrências substituídas. Então, foram 65 vezes que foi trocado de despesas para receitas. Ok? Vamos ver se ficou algum erro aqui. Ficou um erro aqui que é o seguinte. Status despesa. Então, como a gente trocou despesas no plural, né, ficou aqui para trás despesa no singular. Então, eu vou tirar o S aqui, vou tirar o S aqui. Então, tudo que era despesa vai virar receita. Vamos trocar. Beleza? Aqui agora ele substituiu 38 vezes, ok? Certo. Se a gente for conferir aqui agora, não tem nada aparentemente errado, não. Tudo deu certo. Vamos fazer o seguinte, vamos somente fazer a criação da procedure e vamos começar a testar ela. Então, dessa forma, olha para vocês verem como foi muito fácil estar criando essa procedure. Porque pegamos de base uma já existente que tem o mesmo intuito dessa que a gente quer fazer a implementação nesse momento. A única coisa de diferença é o nome, que era receita, que era despesa, que vai virar receita agora. Beleza. Vamos dar aqui então F5. Comandos concluídos com êxito. Eu vou trocar para alter, porque caso for necessário fazer alguma adaptação, a gente já pode começar a adaptar aqui, ok? Vou pegar aqui a estrutura da procedure para a gente estar fazendo a execução dela, como foi feito nas outras videoaulas. Vou começar com exec, nome da procedure, e agora começar a adaptar os parâmetros. Vamos verificar se a gente tem alguma coisa nessas tabelas, tanto na fixa, né, quanto na não fixa. Receitas, select all from receitas fixas. Bora lá, aqui é junto. Fazendo select, incorrect, sintaxe, near, receitas. Ficou faltando from aqui, ó. Beleza. As tabelas estão limpas, sem registro algum. Então, vamos começar a testar agora. O que a gente tem que testar? Fixa, repetível, simples e parcelada. Então, vamos começar com a simples. 2, repetível. 3, parcelada. E 4, fixa. Bora lá. Aqui, a gente já sabe, eu vou deixar 0 para poder estar fazendo a criação da procedure. E depois vamos fazer também a edição. Vamos esquecer disso não. Beleza. Então, a gente vai criar inicialmente e depois a gente vai editar alguma das receitas. Usuário número 1. A conta. Vamos olhar que contas a gente tem lá então. Select all from contas. Beleza, eu tenho a conta 3, 5, 6, 7, 8. Porém, vamos levar de base aqui o PK do usuário. Como eu estou usando o PK do usuário 1, eu tenho a 7 ou a 8 para usar de base. Vou usar aqui a 7. Beleza, eu vou colocar aqui receita simples. Vamos colocar agora o valor. Vou colocar aqui 30. Data de vencimento. Vou colocar 2024, 06, 20. Detalhes. Essa receita é simples. Status da receita 0, né, porque ela não é não recebida. Tipo de receita. Simples. Quantidade de parcelas aqui eu vou deixar 0 e aqui também 0, que não vai influenciar em nada na nossa execução. Beleza? Bora lá então executar a procedure e vamos testar se vai funcionar corretamente.
Ok, uma linha afetada, olha, parece que deu certo. Vamos agora fazer um select lá. Select all from receitas. Olha para vocês verem. Incluiu com sucesso a nossa receita. Então, assim, muito rapidamente a gente já alterou uma procedure, já criou outra e já testou, tá vendo? Super rápido. Vamos agora partir para a repetível. O que vai mudar então? Receita repetível, detalhes. Essa é uma receita repetível. E tipo de receita repetível. Vou colocar aqui o valor de 175. E ela vai se repetir agora em... Vou colocar aqui 10 parcelas. Vai se repetir, então, 10 vezes. Vamos executar e vamos testar se vai funcionar corretamente. Executei, várias linhas afetadas aqui. Vamos testar. Select all from receitas. Olha aqui para vocês verem. Então, eu tenho aqui o FK receita, que vai ligar a receita, informando que ela é, nesse caso, repetível, certo? Tenho aqui a conta, a descrição, o valor, as datas de vencimento, incrementando mês a mês, tá vendo aqui, ó? Os nossos detalhes, status da receita 0, quer dizer que ela está não paga, não recebida. Número da despesa, que vai de 1 a 10, e a quantidade, quer dizer, o número da parcela, que vai de 1 a 10, e a quantidade total de parcelas, que nesse caso são 10. Então, repetível também funcionou com sucesso. Agora vamos para a parcelada. Então, a receita parcelada, o valor que eu vou parcelar vai ser 1.080, e eu vou colocar aqui uma conta diferente, e ela vai ser parcelada em 24 parcelas. Vamos testar? Executei, várias linhas afetadas. Vamos fazer um select agora na nossa tabela. Olha aqui para vocês verem, ó. Então é a partir daqui, ó. Então ficou 24 parcelas e o valor aqui ficou 1.080 ainda. Então ficou algo errado. Por quê? Aqui para vocês verem, ó. O tipo de parcela, tipo de receita, na verdade, eu coloquei repetível, só que no caso ela é parcelada. Vou fazer o delete aqui na tabela para não ficar lixo lá e a gente poder conferir melhor. Delete, receitas, where. Agora eu vou usar alguma condição para poder fazer o meu where. Eu vou colocar valor é igual a 1.080. Por quê? Eu sei que os valores de 1.080 foi esse insert que eu acabei de fazer na execução da procedure que ficou incorreto. Deletei. 24 linhas afetadas. Vou fazer um select para confirmar. Olha, então, as que o teste ficou errado, ok, eu fiz a exclusão. Então, tipo de receita parcelada. Vamos executar agora. Executei, vamos fazer o select. Então, essa aqui é a nossa receita parcelada. Ficou 24 parcelas de R$ 45 cada uma. Vamos conferir se é isso mesmo? Calculadora, 24 vezes 45. 1.080, cálculo feito com sucesso. Também tivemos sucesso aqui na nossa execução. Agora vamos partir para a parte da fixa. Bora lá. Essa é uma receita fixa. Então, eu vou trocar aqui os outros parâmetros. Fixa, receita fixa. Tipo de receita fixa. Então, aqui a quantidade de parcela não se enquadra. Eu vou colocar como 630 o valor. A data de vencimento está aqui. Receita fixa. Ok, vamos estar executando então. Opa, o que aconteceu aqui? Ficou faltando fechar alguma coisa. Aqui, ó, um caractere de string. Então aqui eu inicializei string, só que eu não fechei ela. Aí retornou esse erro aqui para mim. Foi fácil de achar porque, né, como eu já trabalho no SQL, então já sei do que se trata inúmeros erros que podem acontecer no dia a dia. Já passei por muitos problemas já. Então vamos lá. Executando. Beleza, linhas afetadas. Como aqui agora é uma fixa, o que acontece? Eu vou fazer o select nas duas tabelas, tanto na de receitas como na de receitas fixas. Bora executar. Aqui, ó, inseriu uma receita fixa no valor que a gente passou, 630, naquela data de vencimento, nos detalhes, perfeito. E lá no final, eu tenho a própria receita fixa na tabela de receitas, tá ok? Funcionou também com sucesso a criação da receita fixa. Vamos partir agora para a parte da edição.
vamos lembrar qual que é a condição. Para a gente fazer uma edição, o que que acontece? O meu primeiro parâmetro, que é o PK de receitas, ele tem que ser maior do que 0. Eu vou diminuir aqui só para a gente chegar na parte de edição de fato. Então, a parte aqui é a edição da receita. Se eu partir para a parte da tipo de edição igual a 1, quer dizer que eu vou somente editar aquela receita em específico. Se eu passar maior do que 1 ou 0, por exemplo, né, alguma coisa aqui diferente de 1, quer dizer que eu quero editar todas as para frentes, né, ou todas as receitas correlatas. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos começar editando, então, a nossa receita simples, para a gente ver se vai funcionar. Vou fazer o select na minha tabela de receitas. A simples é essa aqui inicialmente, com o PK1. Beleza, PK1. Vou alterar a conta. Anteriormente era a conta 7, logo vai passar a virar a conta 8. Despesa simples editada. O valor dela vai ser 100. Data de vencimento eu vou colocar no mês 7, no dia 1. Perfeito. Detalhes, esta é uma receita que foi editada. E também eu vou colocar aqui o status como 1, quer dizer que ela foi recebida. Bom, aqui é simples. Vamos executar. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um select antes e depois também, só para a gente ver a diferença, como que estava na tabela e como que passou a ficar. Select all from receitas, query pk igual a 1. Vou também fazer o select após. Vamos executar. Perfeito. Então, o que aconteceu aqui? Aqui ela ainda se manteve, né, as opções. Por exemplo, os detalhes não mudou, o status da receita mudou e somente isso. Vamos ver o que aconteceu aqui de fato. Então, o PK da receitas, que eu passei 1, ele veio para cá. O que aconteceu? Tipo de edição igual a 1. Então, no tipo de edição igual a 1, que seria feito os updates, né, nas colunas que eu fiz as alterações. Como que foi o tipo de edição que eu passei aqui? Tipo de edição 0. Então, na verdade, tem que passar como 1. Esse que foi o problema. Executei de novo. Agora sim. Troquei a conta, troquei a descrição, troquei o valor, data de vencimento e também troquei os detalhes. Na questão de edição de despesa de receita simples, funcionou com sucesso. Vamos partir agora para editar, por exemplo, uma receita repetível. Vamos selecionar ela aqui. A repetível é essa daqui, ó, que tem o FK receitas igual a 2. Vou fazer aqui o seguinte, eu vou alterar dessa receita aqui, que é a parcela número 6, para frente, ok? Então, eu vou passar aqui o PK7. Tipo de receita, ela é uma receita repetível, ok? Então, vai ser receita sim, receita repetível editada, no caso da descrição. E também aqui o tipo de edição. Só lembrando, tipo de edição igual a 1, eu somente vou alterar a receita corrente. O tipo de edição diferente de 1, eu vou alterar a corrente e todas as para frentes, né, ou todas as correlatas. Vou fazer aqui o seguinte, tipo de edição 2 é a corrente e todas as para frente. Então, vou colocar tipo de edição 2. Perfeito. Então, o que tem que acontecer aqui para a gente? Tem que alterar somente da sexta parcela para frente. A sexta e as para frente. As anteriores devem se manter da mesma maneira original. Tá bom? Então, o que eu vou usar de where aqui de base? Eu vou usar o where FK receitas é igual a 2. Por quê? Para listar para mim só as receitas repetíveis. Perfeito? Vamos testar. Executei. Olha, vamos ver o que aconteceu aqui. Realmente, olha, somente a partir da sexta para frente que a edição foi feita. Tá vendo aqui, ó? Anteriormente, tudo estava com os valores iguais, né? E assim por diante, com a descrição também. Nessa alteração que fizemos, foi somente alterada
da sexta parcela para frente, como foi definido que deveria ser feito. Vamos partir agora para as receitas parceladas. Vamos fazer um select na tabela. As parceladas possuem o FK receitas igual a 36. Então, eu vou colocar aqui 36. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou alterar somente a primeira parcela, cuja o PK dela é o 36. Então, eu vou colocar aqui 36, tá bom? Tipo de edição igual a 1. Vamos conferir lá. Novamente, tipo de edição 1, somente a receita corrente. Então, aqui ficou tipo de edição igual a 1. Eu vou trocar aqui de repetível para parcelada. Parcelada, parcelada, parcelada. Beleza? Vamos agora conferir se vai funcionar a edição com sucesso. Vou executar antes e depois. Vamos conferir. Olha aqui para vocês verem. Somente foi alterada a primeira parcela daquela receita. Então, também funcionou perfeitamente. Então, no caso, receita fixa, ela vai alterar a receita fixa, né? E eu posso também alterar a receita corrente todas as para frente ou todas as correlatas. Eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou alterar a fixa e também todas as outras, que nesse momento vai ter uma só. Um registro tabela fixa e um registro na tabela de receitas. Mesmo assim, eu vou fazer essa alteração. Então, vamos lá. Aqui eu vou mudar para fixa. Vou colocar aqui o tipo de edição 3. Que o 2, ele já pega a receita corrente e todas as para frentes, né? O 3 vai se enquadrar em fazer todas as alterações de todas as receitas correlatas àquela que eu estou fazendo a alteração. E para a gente ver aqui qual é o registro da receita fixa, ele é o número 60. Aqui. Nesse caso aqui, vai ser FK receitas fixas. Aqui, ó. Coluna FK receitas fixas, o PK número 1. Fazendo alteração. Vamos agora fazer o select. Vou agora fazer o select tanto na tabela de receitas fixas, quanto também na tabela própria de receitas. O primeiro select é o registro anterior da tabela de receitas fixas. O segundo é o registro anterior da tabela de receitas. O terceiro e o quarto são referentes aos registros que foram alterados. No caso da tabela de receitas fixas, o meu valor anterior era 630, ele passou a ser 100, descrição diferente, data de vencimento diferente também, detalhes também diferente. E também o FK Contas nesse caso manteve, porque a gente já fez o cadastro anteriormente como FK Contas 8. Da tabela de receitas fixas funcionou com sucesso, e da tabela de receitas, descrição já está diferente, o valor também já está diferente, data de vencimento está diferente, e os detalhes também, e o status da receita de 0 passou a ser 1. Também funcionou corretamente a parte de editar as receitas. Vou deixar aqui todos os scripts, todas as procedures disponíveis para vocês fazerem o download e poder estar conferindo aí também como que ficou a estrutura dessas procedures. Bora partir agora para a segunda procedure. Bora lá. Depois de salvar, vai ser a parte de excluir. Na parte de excluir, vamos clicar aqui na procedure, botão direito, modificar. É um procedure menor do que comparando com a outra, certo? Então, vamos aqui fazer o seguinte. Create procedure, SP, excluir despesas. Porém, agora vai virar receitas. Então, todo lugar que é despesa vai virar receita. Fiz as alterações. Criação feita. Vou deixar aqui alter, caso necessário fazer alguma alteração. E bora testar o funcionamento. Nessa procedura aqui no rodapé, já tinha até alguns execs, que a gente vai aproveitar eles, né, para estar fazendo a nossa execução e estar testando o funcionamento, se deu tudo certo. Aqui, por exemplo, a exclusão, possivelmente que foi feita, foi em cima da fixa, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar se a exclusão vai funcionar com sucesso. No caso da exclusão, eu vou excluir todas as receitas fixas
relacionadas àquela que a gente tem na nossa tabela. Vamos ver então como que é o funcionamento. Se o tipo de receita for fixa, que vai ser o nosso caso aqui, o que vai acontecer? Tipo de exclusão 0 vai ser somente a receita corrente. Tipo de exclusão diferente de 0 vai ser a receita corrente e todas as posteriores. Então, vou fazer o seguinte, eu vou excluir todas as receitas fixas da minha tabela. Vamos ver lá como que está a estrutura nesse momento. Então, eu tenho essa daqui, receita fixa, certo? O registro dela na tabela de receitas é o PK número 60. Então, eu vou pegar o PK dela, certo? O FK receitas, nesse caso aqui, vai ser 1 também, certo? O tipo de receita fixa e o tipo de exclusão 1. Tipo de exclusão 1, ele já pega a corrente e todas as posteriores. Então, nesse caso, a tabela de receitas fixas e as receitas vão estar sem nada mais relacionado àquela receita fixa. Vamos executar e testar. Executei. Select anterior na tabela, certo? Aqui é o select das receitas fixas, tem uma linha. E aqui, a última linha é relacionada à receita fixa que a gente fez exclusão nesse momento. Aqui ela ainda existe. No novo select, na tabela de receitas fixas, não foi mais encontrado aquele registro. E se a gente verificar na tabela de receitas, também não tem mais aquele registro lá. Então, a exclusão da fixa funcionou perfeitamente. Vamos partir aqui para uma outra. Vamos pegar agora a simples. Que a simples, assim como o nome, né, ela vai ser simples de a gente fazer o tratamento dela e a execução. A simples foi a primeira que a gente executou. O PK dela é o número 1. Ok. FK receitas, nesse caso, vai ser 0, né, não vai se enquadrar. O tipo de exclusão, nesse caso, ele também não pode ser passado qualquer um, que ele não interfere, porque assim que for a receita simples, já vai cair nesse if aqui, que é o delete. Ok? Então, a partir daqui, ele já passa a funcionar já. Então, qualquer coisa que eu passar no tipo de exclusão, vai funcionar. Executando. Select anterior na tabela, receita simples ainda estava. Select novo, a receita simples, ela não está mais. Tá bom? Aqui é o seguinte, eu não vou testar a parcelada em linha repetível, porque assim como vocês viram na primeira procedura de salvar, ok? Como a estrutura das tabelas é muito parecida, o que muda mais é de despesa para receita, tudo que a gente passar a testar nas procedures também vai funcionar perfeitamente. Eu já vou passar para a terceira procedure para também o vídeo não ficar muito longo. Mas o ponto que eu quero que vocês entendam muito é que é o seguinte, em caso de dia a dia de trabalho ali na área da programação, muitas das vezes você já vai ter coisas que já fazem o que você quer fazer, certo? Então você só vai fazer ali uma cópia e editar o que você tem que editar. Em alguns momentos reais, sim, pode acontecer de ainda não ter sido implementado nada, né, no projeto que você trabalha assim, que você queira estar fazendo naquele momento. Aí sim, você vai partir para estar criando algo novo. Mas aí sim, você vai estar partindo para estar fazendo a criação de algo novo. Só que sempre que já existir algo que já faça o que você quer fazer, ok? Nada melhor do que já pegar de base, né? Porque ele já está tudo padrão que a empresa trabalha, né? E assim por diante. Pega aquilo de base, adapta, executa e já passa a funcionar ali rapidamente. Agiliza muito do que a gente ter que ficar fazendo criação, escrever código linha a linha. Vou passar aqui agora então para a procedura de listar. SP listar despesas, botão direito, modificar. Aquele mesmo tratamento que a gente fez anteriormente. O que é despesa vira receita. Ok? 27 substituições que foram feitas. Vou trocar para create. Procedura criada. Vou trocar agora para alter, caso necessário fazer alguma modificação. Ok. Não temos aqui a parte do exec. Vamos fazer agora a criação. Vou pegar aqui a estrutura. Perfeito. Então, relembrando aqui o funcionamento dos parâmetros. Primeiro parâmetro, PK do usuário, né, que vai listar as receitas daquele usuário específico. O PK da receita. Caso o PK da receita for maior do que 0, eu vou querer pegar
um registro específico. Se for igual a 0, eu vou querer pegar todos os registros que estão no período que eu informei. E aqui o período que é o datetime, certo? Vamos fazer aqui o seguinte. Vou passar pk do usuário 1. Aqui eu vou passar como 0, para a gente pegar todos de um determinado período. E aqui agora eu vou fazer 2024, 08, 01. Vamos ver o que acontece. Olha aqui para vocês verem. Retornou para a gente os registros que a gente tem no mês 8 do ano de 2024, do usuário, cuja UPK dele é 1. Vou fazer aqui um select agora na tabela. Vamos testar a execução da procedure, listando somente uma em específico. Vou pegar uma aqui, 47. A 47 ele é uma receita parcelada no valor de 45 e o número de parcela dela é 12 de 24. Vamos conferir se é isso que vai retornar para a gente. Executei, PK47, receita parcelada, valor de 45 e número da parcela 12, a quantidade de parcelas totais são 24. Então, dessa forma, foi possível também estar testando a procedura de listar agora, né, as receitas, e pelo que a gente viu também, funcionou perfeitamente. E olha que interessante, relacionado a essas mesmas procedures que a gente fez em questão da tabela de despesas, foi aí levado em torno de 4 videoaulas, algumas delas um pouco mais extensa, né, mais de 1 hora de prazo, para estar demonstrando o funcionamento e a criação dessas procedures, certo? Nessa videoaula aqui em específico, a gente fez em uma videoaula só as 3 procedures em um tempo também muito pequeno, se a gente for comparar com as outras procedures relacionadas à tabela de despesas. Aí eu queria mostrar para vocês era isso, que quando você já tem uma estrutura de um determinado código que já está pronta, né, e funcional, e que um novo recurso que você quer estar implementando já existe disponível, certo? Já existe criado, é muito mais fácil de você pegar e adaptar, ok? Que aí agiliza muito o seu trabalho, né? E você ganha aí muito tempo na implementação dos seus projetos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula de hoje, tá ok? Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixe o seu like e também deixe o seu comentário. Quem está aí acompanhando essa sequência de videoaula, deixa aí o comentário o que está achando dessa sequência de vídeos, está achando interessante, o que achou, né, do que foi apresentado nessas videoaulas relacionado mais à parte técnica aí do SQL Server, que eu vou querer muito saber o que vocês estão achando, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero vocês aí na próxima videoaula. Até breve.